Eu sou Beto Roque, sou professora. Não, vocês estão ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sou professora do Instituto de Arte e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora desde 2010. Antes disso, eu dei aula em universidades particulares, sempre no design. E antes disso, eu fui ilustradora, diretora de arte, game designer, também desde muito tempo. Muito, acredito. Ebranha, para quem não sabe exatamente do que eu estou falando, você vai ficar pilotando também? Então, pode passar. Depois, se alguém quiser perguntas sobre o que a gente faz, né, mais especificamente lá na universidade e tal, a gente pode ir. Sei lá, não falo muito não. Mas, eu acho que... Gosto mais das perguntas. Quem não conhece a Eliane da área acadêmica, gente, a Eliane é autora coautora do RPG Era do Caos, publicado na década de 90. Ela é ilustradora do Tagma, para quem conhece também, da década de 90. Pois é. Então ela tem uma contribuição assim, muito grande para o hobby. Assim. Para quem não conhece a Eliane na parte acadêmica, mas tem a parte nerd. Não dá para falar sobre jogos de RPG sem falar da Eliane do Brasil. Ela é do Carlos, né? Então, voltou lá? Voltando aqui. Essa palestra que eu montei, gente, ela é um diálogo com esse artigo, né, que é sobre pedagogia decolonial e educação, e pode subir, pode passar, e esse livro, que é um livro muito interessante que eu descobri por causa de um vídeo sobre Minecraft, que é um texto bem recente, tem artigos tem um artigo de um pessoal da UERJ, que nem sei quem está aqui, da UERJ, que faz também esse diálogo sobre decolonialidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Pode falar. O que é decolonialidade? Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar disso. Para entender essa palavra, a gente precisa retomar algumas histórias, né, dolorosas, inclusive, que é sobre a questão da colonização. Como que o nosso país surgiu, né, a partir de uma colonização. O que é uma colonização? Uma colonização é quando você desloca populações, você ocupa, né, um espaço, né, a partir do deslocamento de populações, mas, em geral, você impõe submissão àquelas populações deslocadas, de alguma forma. Né? No nosso caso, a gente teve a quase extinção das populações nativas, né, que já habitavam o país, a terra, e as populações que foram deslocadas da África para o Brasil para trabalhar, né, nos canaviais, enfim. Porém, o processo de colonização ele vai além disso. Tá? Ele vai além desse deslocamento geográfico, ele vai além dessa submissão política. Por quê? Porque para ele de fato funcionar, ele precisa passar por uma destruição do imaginário. Tá? O colonizado, né, aquele que é achatado, que é submetido nesse processo, ele vai sofrendo uma espécie de uma lavagem, né, em que aquilo que ele acredita, aquilo que é da identidade dele, da cultura dele, vai sendo minado, vai sendo destruído, vai sendo ridicularizado, vai sendo minimizado, vai sendo subalternizado. Tá? E, enquanto isso, quem está no processo de colonizar, né, que está ocupando aquele território, ele vai, ao mesmo tempo, reafirmando o próprio imaginário. Ele vai substituindo, tá? A identidade do colonizado pela sua de colonizador. Ok? Segundo, né, o Anibal Quijano, que é um dos pensadores proeminentes desse conceito de decolonialidade. Tá?
Se tiver internet, a gente pode clicar nesse link. Eu queria rapidamente mostrar para vocês o entendimento, né? Não só meu, né? Mas do grupo que a gente trabalha sobre racismo, tá? Só para ver se a gente vai um pouquinho mais fundo nesse conceito da economia de onde eu quero chegar. Pode descer. Você pode passar esse vídeo? Tem som? Porque eu não sei se vocês conhecem, essa é uma música de capoeira que conta magistralmente a história do negro no Brasil. Tá? Mas, se não tiver som, aí não adianta. Então, a gente vai muito bom. Porque ela fala, a letra dela, que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com escravos de Angola. Pode passar só a letra, então, de repente. A gente não vai ver a música, mas depois vocês vão procurar no YouTube. Que navio é esse que chegou agora? De Cambinda, Banguela e Joana. Eles vinham acorrentados para trabalhar nessa vida. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Vocês nunca ouviram essa música? Já? Tem gente que já. Tem um trechinho de uma versão do Caetano Veloso pro poema do Castral. Não é negreiro? Castral. E tem um pedacinho, tem desce. Pode parar assim. Muito bem. Então, né? Chegando, passaram-se esses 400 anos, né? As pessoas já vinham da África, já com o processo de perda da sua identidade, né? Que eles faziam aquela volta em volta da árvore, da memória, para esquecer quem era, esquecer qual povo, esquecer de onde veio, para poder deixar de ser um sujeito, né? E ser objetificado. Muito bem. Passados esses anos todos, nós chegamos, então, isso já é processo de destruição do imaginário, da identidade dessas pessoas, né? Chegamos diante dessa imagem, não sei se vocês conhecem, é uma pintura do Modesto Proto, de 1898, chamada Redenção de Campo. Tá? Essa pintura, ela faz uma espécie de retrato dessa destruição do imaginário de uma maneira, da substituição do imaginário de uma maneira muito confundida. As primeiras explicações, as legitimações para a escravização dos negros, né, especificamente, vem de um trecho da Bíblia em que uma dessas personagens, Cã, é amaldiçoada, né, e a pele dessa pessoa fica escura, desse homem. E aí ele é amaldiçoado e banido dos povos de Israel, uma coisa assim, ele sai das 13 tribos e vai fundar, então, os africanos.
Tá? E depois, essa é a justificativa, então, a partir do século XVI, XVII, XVIII, para legitimar a escravização. Essas pessoas são pessoas amaldiçoadas, né? Elas não têm lugar no céu, enfim, não têm alma, papapá. Então a gente pode objetificá-las. Tá? Chegado ao século XIX, essa explicação não dá mais conta, né? Com o advento da ciência e tal. Então o que acontece? Vamos substituir uma explicação mitológica por uma explicação científica, que é o conceito de raça. Tá? O conceito de raça já existia, porém ele é apropriado pela ciência do século XIX, pelas ciências naturais, para justificar as diferenças, né, fenotípicas. Obviamente eles não tinham noção desse termo, né, mas as diferenças morfológicas entre os seres humanos. E criar uma hierarquia evolutiva desses seres humanos. Tá? Ou seja, então os negros ficam lá embaixo, na evolução, são os mais próximos do macaco, vamos dizer assim, né? Depois vem os indígenas, depois os asiáticos, por fim vem os brancos, perfeitos. Então, o conceito de raça que se usa no termo racismo é esse conceito. Por quê? Porque geneticamente, depois que o DNA, né, foi mapeado, né, pelo Watson, Crick e Franklin, Rosalind Franklin, não esquecer. Os estudos genéticos derrubaram por completo esse conceito de raça. Ele não cabe na genética contemporânea. Então, nem seu cachorrinho tem raça, tá? Raça agora é um conceito comercial, puramente comercial. Tá? Porque as diferenças genéticas entre os seres humanos são tão pequenas que elas só praticamente se justificam a nível individual. Então, houve alguns mapeamentos genéticos de povos da África, havia mais diferenças entre, sei lá, Tutsis e aqueles que estão sempre brigando lá na África. Tutsis, Zulus, né? Zulus, obrigada. Existe mais diferenças de código genético entre eles do que entre negros e japoneses em geral. Ou seja, a diferença a gente tem paridade genética de 99% com chimpanzé, para você ter uma ideia, 50% com o verme. Entre nós, a nossa paridade genética é 99,99%. São diferenças muito pequenas em termos quantitativos, que praticamente justificam só as diferenças entre indivíduos. Então, o conceito de raça, né, um grupo morfológico com uma diferença genética e tal, não tem embasamento científico. Okay? Por que a gente usa o termo? Para a gente se referir ao racismo. O racismo, ele é essa discriminação baseada neste conceito de raça, tá? Apropriado, desenvolvido lá, né, no base lá na mitologia bíblica e depois apropriado por essa ciência do século XIX para justificar essa submissão. Tá? Essa pintura se chama Redenção de Campinas, né? Porque nós temos ali a avó agradecendo, dando graças a Deus porque o neto nasceu branco, né? Ou seja, que se redimiu, a pele dele descoloriu, então ele agora se purificou. Tá? Ninguém sabe se o Modesto Grosso fez isso enquanto denúncia ou celebração, não sabemos, mas é bem o momento em que está surgindo os conceitos de eugenia, né? Que é o de purificação da raça, que é uma disputa, que na verdade quanto mais mestiço, mais saudável. Geneticamente. Tá? Esse é o conceito de racismo com o qual a gente trabalha dentro dessa questão da decolonialidade. Ou seja, a destruição do imaginário, do desejo de ser quem você é, da sua identidade, para assumir a identidade do outro. Pode voltar lá para o PDF, por favor? Fechou? Vai lá, vai descendo, vai descendo, vai descendo.
Catherine Walsh também é uma pensadora da decolonialidade. Ela fala, então, que a decolonialidade, ela representa essa estratégia que vai além da transformação da descolonização. Ou seja, você ir além de você deixar de ser colônia, né? Deixamos de ser colônia, somos independentes, então, independência nossa, deixou de ser colônia politicamente, financeiramente, economicamente, sei lá. Não é o suficiente. Agora a gente precisa passar por esse processo de reconstrução radical do ser, do poder e do saber. Tá? Porque nós somos todos frutos desse processo colonizador. Então, nós temos justamente uma subalternização de várias culturas que foram massacradas, né? Com a cultura europeia, eurocêntrica dominante. Tá? Então, se deixamos de ser colônia, agora vamos... Não, quem somos então? Nós somos mais colônia. Quem somos nós? Quem pode ser? Aí, retomando aquele artigo, né, que eu mencionei, sobre pedagogia colonial, a gente pensa assim, então, se tudo que nós somos foi construído sobre conceitos, epistemes, método científico foi, né, desenvolvido por quem? Os europeus, né? Toda a nossa maneira de construir conhecimento foi feita pelos europeus. Né? Tudo que os povos originais e os povos deslocados sabiam, produziam em termos de conhecimento foi subalternizado, né? Virou folclore. Então, como que a gente vai pensar, né? Ele está falando do dispositivo legal, é justamente a aplicação da lei do ensino de história da África, etc. Vocês sabem, eu esqueci o nome, eu vou botar esse número aí para não esquecer. Esse dispositivo legal que está se referindo, tá? Ensino da história da África, da arte afro-brasileira. Como que a gente vai aplicar esse dispositivo legal que traz uma fundamentação teórica, epistemológica não eurocêntrica, nós você está querendo recuperar, né, esses conhecimentos e essas identidades, numa realidade em que os enfoques teóricos e epistemológicos eurocêntricos vêm tradicionalmente fundamentando a prática de ensino. Como que a gente pode pensar alguma coisa de maneira decolonial se toda a nossa maneira de pensar... Obrigada. 3639. Como que a gente vai pensar fora dessa caixa eurocêntrica? E aí, passa aí o próximo, por favor. Como que a gente fala sobre nós? Essa pensadora, Gayatri Spivak, que ela tem esse texto, pode o subalterno falar? Pode o subalterno falar sobre si mesmo? Baseado em quê? Se o conhecimento dele foi destruído, deixou de existir. Então ele tem que usar as palavras do colonizador para falar sobre si mesmo. Ou então, o colonizador fala sobre ele. Né? Nesse texto ela justamente fala sobre isso. Ela fala sobre a imolação de viúvas, que era uma tradição na Índia, e que houve toda uma discussão, proíbe, não proíbe, tal. E no texto inteiro dela, em momento algum, ela fala, em momento algum, se perguntou às viúvas o que elas achavam. São só pessoas falando sobre elas. Então, são sempre pessoas falando sobre o subalterno, ou quando o subalterno vai falar sobre si, o que ele tem? Ferramentas europeias. Tá? E aí, essa pergunta, como que eu vou falar de mim enquanto subalterno se eu não tenho meus próprios instrumentos? Desce aí, por favor. Esse trecho do livro do
Videogame do Global South, que é o prefácio do Gonzalo Frasca, que é um teórico de games muito conhecido, né? E eu vou falar assim, rapidamente, o que isso quer dizer. Esse texto que ele morava perto de um contrabandista. E o cara trazia os jogos, os videogames, e pedia para ele tinha 12 anos, ele pedia para ele jogar os videogames e escrever as regras, os manuais, porque não tinha manual, os manuais eram em inglês, então ele não conseguia vender os jogos que ele contrabandeava, porque tinha que traduzir para o espanhol. E aí ele jogou todos os jogos, ele escreveu os manuais, né? Muito bem. Aí ele foi para a universidade, né, lá no Uruguai, para estudar jogos. Chegando lá na universidade, ele foi procurar referencial teórico sobre jogos. E a única coisa que ele encontrou foram os manuais que ele escreveu quando tinha 12 anos. Aí, olha que interessante. Um subalterno, né? Gonzalo Frasca uruguaio, né? Um colonizado, vamos dizer assim, que inicia toda uma episteme para estudo de jogos, mas que ele não tem de onde tirar, só daqueles textos que ele escreveu lá, traduzindo lá os jogos contrabandeados. Aí para onde que ele teve que ir? Para a narratologia francesa, né? Para poder começar a desenvolver as suas teorias sobre jogos. Então, só para vocês terem uma ideia do trabalho, da dificuldade que é esse resgate, essa recuperação, esse processo de decolonizar o imaginário, né? Pode deixar. Esse é o organizador do livro, né? Esse nome dele é infeliz, né? Coitado, provavelmente não foi ele que escolheu. Ele fala também nesse trecho sobre um encontro de uma pesquisadora com uma menina de 12 anos, uma gamer de 12 anos, falando sobre o best game, o melhor jogo que ela já tinha jogado, que era o first person shooter, né? Primeira pessoa, o Special Force. Por quê? Porque ela, nesse jogo, ela podia jogar como uma pessoa. O jogo é sobre forças militares americanas fazendo intervenções no Iraque, Irã, Líbia, Síria, né? Só que nesse jogo você podia jogar como uma das pessoas desses povos e não como um militar norte-americano. E ela estava falando que, na verdade, ela nunca tinha jogado um jogo que se passava na Arábia que permitisse ao jogador não atirar em árabes. Tá? E ela falou assim, ela explicou para a pesquisadora, antes desse jogo Special Force, eu tinha que atirar no meu próprio povo. Você já parou para pensar nisso? Você jogar um jogo que você tem que matar o seu próprio povo. Pois é, essa é a nossa responsabilidade. Tá? Essa é o Fábio Cabral é um escritor bastante respeitado também na área do afrofuturismo, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele tem esse artigo muito bom, que eu não vou abrir agora, eu deixei o link, mas eu sugiro que quem puder leia, tá? E essa pergunta aí é a pergunta minha a partir do artigo dele. Para descolonizar, basta pintar e vestir estruturas eurocêntricas com cores e roupas de outras etnias e culturas? Será que é suficiente? Será que não está na hora da gente reconhecer essas estruturas e começar a pensar em outras possibilidades, em outras estruturas para jogos? Será que é possível uma metodologia decolonial? Essa é uma pergunta que eu não faço. Tá? Pode ser. Por quê? Por que é tão difícil? Novamente, retomando aquele artigo sobre pedagogia decolonial, a colonialidade poder criar uma espécie de fetichismo epistêmico,
ou seja, culturas, ideias, conhecimentos do colonialista aparecem de forma sedutora que se busca imitar. Não tem aquela coisa de, isso é coisa brasileira. Tá. Vamos fazer cavaleiro. Que se busca imitar. É aquela imagem da redenção de campo. Que bom que meu neto nasceu branco. Né? Então, ele não tem a pele escura, então ele não precisa alisar o cabelo, né? Se vestir como branco. Pode ser. Aí eu separei algumas perguntas chaves a partir de observação de jogos, né, de muitos anos e tal. Algumas estruturas que a gente tem identificado como recorrentes nos jogos, sobretudo em jogos narrativos, né, que é mais a nossa linha de pesquisa. E que a gente se pergunta, então, será que precisa ser só isso? Eu queria passar esse virgem pequeno para passar assim. Talvez não precise ser nem livro inteiro, não. É só os primeiros minutos. Que isso? Ai, ó. Peraí, meu filho. Porra, essa boneca aqui não pode. Tá falando de fetichismo, né? Eu adoro Minecraft. Eu fiquei tão desconstruída depois desse vídeo. Tem como botar a legenda? So I recently got back into Minecraft after a couple years away. I've got a little private friends and family server set up. I've built some nice things, done a lot of exploring, having a lot of fun, and then one evening my friend says, hey, let's go tame some cats. Now, I'm of course completely on board with this plan. Pet cats? Sign me up. So in the current version of Minecraft, this entails finding a village because the mechanical spawn trigger for feral cats is related to the number of villagers in an area. So you find a village and then hang out until you hear a feral cat. Then you give the cat some fish until it adopts you, and now you've got a pet cat. The problem is that just with how our world spawned and the way we all chose to disperse around the area before this point, the closest villages are kind of far away and aren't connected to any of the rivers that we're using as our main transport corridor. So we make this trip a few times, and it's always kind of a hassle, but hanging out around the village exposes me to a bunch of the other things you can do to the villagers that the game has added over the years. See, the last time I played, you could basically only use extremely rare emeralds to trade for random stuff in a barter system with absolutely no concept of value. Like, you'd have to dig up these emeralds that can only be found in one specific type of place in the world, the large hills biome, and then some villager would offer you, like, a pair of leather pants for 3 emeralds, and you're just like, hey, thanks. There's 3 cows full of leather right over here, but wow, great deal. Really? It's not really a great deal, that's what we call sarcasm. These days, it's a little more coherent and engaging. Like, you go to one villager and you can sell them a bunch of wheat for emeralds. Then you can take those emeralds to another villager and buy a cursed book or something. Or just hoard emeralds, pack them into a block and build a solid emerald bathtub. I'm not your dad. Anyway, this seems like it could be a lot of fun. There's still just that one problem that the closest villages are kind of far away and in the wrong direction from everything else we're building. And wouldn't it be so much easier for everyone to play with these mechanics if we had a village, like, right here in this giant empty field located conveniently between a farm, a dark forest, and a 2-scale recreation of Notre Dame carved out of a mountain? Yes, it absolutely would be. So, you know, let's set to work building a small village with nice little houses using the wood and materials that are nearby, build a fountain, seed some farms, get it all decorated, place a bunch of job sites so the villagers have something to do, and now what? The game designers have their own vision of how this is supposed to work. They don't really want you to just set up a village of your own convenience, so just building a village is enough.
What they want is for the player to find an existing village and adopt and expand it, to build up something that's already there, and they've constructed mechanics in a way to encourage this approach and discourage anything else by making it really inconvenient. You can't just lure villagers with food or set up a village and expect them to just pop into existence. If you want to create a new village without using console commands to just create villagers, then you really only have two options. The first is to cut down trees until you have an apple, mine 8 blocks of gold, smelt the gold into ingots, combine the ingots and apple into a golden apple, build a portal to hell using obsidian, explore hell until you find a nether fortress, search the nether fortress until you encounter several flying enemies called blaze, kill them until you have at least 2 blaze rods, use 1 blaze rod to make a brewing stand and the other 2 fuel the brewing stand, use a bottle of water plus a fermented spider's eye, which is made using a mushroom sugar and regular spider's eye to create a potion of weakness, then add gunpowder to make a splash potion of weakness, hang around your new village waiting for a rare zombie villager to spawn, entomb them in blocks, throw the splash potion of weakness on them, feed them the golden apple, and then leave them entombed for another 5 minutes real time so they don't burn up in the sunlight at dawn, and then finally the villager will be cured of undeath. And you'll need to do this twice because 1 villager does not a village make. Alternately, you're going to need to acquire villagers from existing villages. And right here is probably where you pause for a second, squint your eyes, and go, not so sure about that phrasing there. Not hype on where this is going. So at this point, I go through the time-consuming process of expanding an existing river to make it ready for boat traffic, because you see, villagers can't just be lured away, but if they get into a vehicle, like a boat or a minecart, they can't get out on their own. It's just a matter of getting a villager near enough to the water that you can push them into a boat, or maybe you first need to set up an elaborate trap with a minecart that will first take them down to the river so that you can then push them into a boat, sail that boat halfway around the world, and then push them out into their new home. And again, of course, you're going to need to do this a few times because a lone villager can't have kids, and it may take a village to raise a child, but it also takes a bunch of children to make a village. And so, yes, the best, most straightforward way to create a new village in Minecraft is to kidnap villagers from an existing village. Now, this is a good point to say that I don't believe this is intentional, that this is more of a weird emergent outcome of systems interacting. I mean, I really hope that the people working on Minecraft, both on the Mojang and Microsoft sides of things, didn't look at the game and go, yeah, human trafficking? Pushing people into a boat, steering them away? I love it. That would definitely be a yikes. But it's a particularly interesting case study in the way that game systems create metaphor, and that even if you didn't intend for your mechanics to incentivize kidnapping, you still sort of created a game where the player is kind of encouraged to do a kidnapping, or 2 or 3. And it should be noted that this interaction doesn't just mimic kidnapping, but more specifically the brutal relocation policies of colonialism. Shove some people in a boat, translocate them off somewhere else, push them out and say, okay, this is your home now. And the whole uncomfortable metaphor is exacerbated by some of the smaller details. Villagers all have a regional look, so even though they are mechanically identical, there's definitely a sense of villagers taken elsewhere being out of place. Villagers and the player character are both humanoid but distinct from one another. They are different groups. The villagers have large noses and talk in a nonsense Simlish. Across multiple vectors, the group of agency players are delineated from the group without. None of these individual details are per se bad, but they do collectively build a scenario where the player can easily otherize human NPCs. This gets pretty dark when players are indirectly incentivized to abduct them or even industrialize them like chattel, such as this contraption that exploits villagers summoning guardian iron golems as an infinite automated source of iron for making tools. As much as I love building and constructing games, these kinds of issues, these metaphors, hang over the head of the
genre, whether they're created from mechanics or from the intrinsic framing of the game's scenario. In the 2019 essay collection, Video Games of the Global South, Peter Scott McBrown observed, in an era when physical space has been thoroughly explored, virtual spaces harken back to the romance of the colonial frontier as new regions. É muito legal esse vídeo, depois vocês assistem até o final. Então, só para dar um exemplo desse tipo de metáfora, né? Desse tipo de estrutura que está por trás. Nunca mais vou jogar Minecraft da mesma maneira. Então, a gente para pensar, então, quais seriam possibilidades de descobrimento de mecânica na construção do cenário. É claro, primeiro a gente vai ter que, né, ter esse trabalho de identificar essas estruturas, né, para depois poder propor uma coisa diferente. Pode ver, por favor. A famosa jornada do herói. Todo mundo adora a jornada do herói. Os meus alunos, assim, professora, tinha uma ideia sensacional para fazer um jogo baseado na jornada do herói. Nada contra. Porém, se vocês pararem para pensar, a maioria dos jogos narrativos constrói motivação de personagem baseada na jornada do herói, certo? E qual o problema disso? Se eu quero não apenas vestir estruturas eurocêntricas com roupas, né? Eu fiz um jogo sobre um índio que vai descobrir, descobre que tem uma origem maravilhosa. Ou seja, você pega um índio e bota na jornada do herói. A jornada do herói, ela é um modelo, né, que vem, um modelo narrativo, que vem de um modelo psicanalítico do Carl Jung, né, que é o modelo dos arquétipos, que é, obviamente, um modelo eurocêntrico, que é uma forma de pensar o comportamento humano com base em modelos que supostamente seriam universais. Olha só, universais. Se você está falando em universal, você já está falando em descartar outras possibilidades, outros modelos. Ou seja, você já está falando de um ponto de vista colonial, certo? E aí, na medida em que você se apropria disso e coloca isso como a opção de motivação de personagem para atuar dentro de um jogo, não importa a cor da personagem, não importa o gênero da personagem, certo? Ela está representando um modelo universal, colonial. Essa imagem eu escolhi particularmente porque ela me incomoda muito. Se você chegar perto dele, né, todo mundo já deve ter, né, já deve ter ouvido falar do herói com as Mufassas, né, que tem uma das edições brasileiras tem o Skywalker, não sei se vocês se lembram dessa capa. Mas essa é uma outra edição que eu achei. Se você chegar perto, você vê várias fotografias de pessoas das mais diversas culturas e etnias, construindo um modelo europeu. Eu não sei se é Zeus, né, se é uma figura da mitologia grega, se é uma figura da mitologia cristã, desculpem, mas que não é mitologia. Bom, eu acho extremamente ofensiva essa imagem. Ou seja, no fundo somos todos iguais. Somos todos, né, padronizados pelo mesmo tipo de motivação, que é a motivação de si. Tá? E aí, eu me pergunto, será que tem as possibilidades de descoloniais de mecânica, construção e motivação de personagem? Será que não tem outra maneira? Ou só essa? Pode passar. O messianismo e o dualismo. A famosa batalha do bem contra o grande mal, né? Isso também são filosofias eurocêntricas, né?
que são as principais diferenças de imposição de problemas e desafios para personagem lá resolver, certo? É sempre um encontro novo. Gente, eu não estou dizendo que todo jogo seja isso, tá? Mas existe uma predominância dessas estruturas nos jogos narrativos, sejam digitais, sejam okay? Quase por fim. E por fim, a representação visual, né? O modelo humano, homem vitruviano, né? Que é baseado lá no modelo da proporção áurea grega, né? Então, que era 7 cabeças, da mesma forma, né? Todos os corpos bem padronizados. Eu contei que quando joguei Second Life, eu tentei desesperadamente fazer um personagem novo, não consigo. Não consigo fazer personagem novo, tá? Essas perguntas são, então, essas estruturas são coisas que a gente identificou e vamos tentar procurar, né, alternativas para começar a pensar uma maneira de tratar o jogo, tanto do ponto de vista da análise quanto do ponto de vista da criação, de uma forma decolonial. Se é que isso vai ser possível, né? Porque a gente tem disponível ainda são referências. Pode passar? Para finalizar, o que a gente vem fazendo a respeito? Eu trabalho com os meus alunos nas minhas disciplinas. A gente tem a vivência de jogos e depois a criação de jogos, né? Então, eles passam por uma vivência crítica de jogos e depois eles têm que entregar um briefing, uma proposta de um jogo como trabalho final. E aí a gente avalia todas essas questões que a gente discute. Então, essas são algumas pesquisas que a gente está fazendo, desenvolvendo junto com os alunos na universidade, em que a gente procura novas possibilidades de cenário, né, de jornada, né, de construção de personagens, de motivação de personagens, que continue e possa continuar a ser um herói, mas por outros caminhos. Uma outra possibilidade de batalha pelo mal na mesma moeda, né? Ou seja, todos nós somos pessoas complexas, os eventos são complexos, então como que a gente pode trazer isso como uma mecânica de justiça, tá? E na representação visual, a beleza do seu próprio corpo. Por que eu não posso renderizar, modelar um personagem baseado em pessoas reais? Baseado em mim mesmo. Isso é fácil. Quem modela, né? Quem cria personagem, sabe assim. A indústria aqui. Né? Gente, era isso que eu tinha para falar. Agora eu gostaria de ouvir vocês. Muito obrigada. Não, bem-vindo. Esse processo está começando. Você viu que esse livro foi publicado agora, em 2019. Agora estão começando a surgir os questionamentos sobre decolonialidade nos game studies, né? Nos estudos de jogos e no ensino de jogos, né? Na criação, no design de jogos.
Então, a gente está engatinhando. Nós estamos tateando, quer dizer, uma das maneiras é você observar os jogos, tentar identificar essas estruturas, né? Sabendo que você vai identificar essas estruturas, por quê? Porque você foi formado nelas. Tá? Então, em muitos momentos, você vai ter que lançar mão de conhecimentos fora da episteme europeia. Né? A gente tem que correr atrás de autores africanos, autores indígenas, autores de outros grupos sociais que estejam construindo suas próprias teorias para poder ajudar a gente a construir nossas próprias teorias ou novas teorias sobre jogos. Mas é um trabalho que está começando. Vai lá, Thaís. Sim, a minha ideia é assumir, entendeu? Não tem como, mesmo que você queira, não tem como você sair, não tem como você não vai destruir todo o conhecimento que existe. Jogar, como é que é aquele estado, jogar o neném com a água da banheira fora? Não vai, não, é um absurdo. Agora, a partir do momento que você toma consciência do processo, vai começando a ficar mais fácil você se movimentar. Você vai flexibilizando uma coisa que é cristalizada, que é tida como natural. Entendeu? E aí fica mais fácil, quando a coisa vai ficando mais fluida, você trazer um temperinho daqui, um temperinho dali, e enriquecendo o processo. Entendeu? Não é uma questão me faltou a palavra. Quando você oblitera uma coisa, né? Passa o rodo, achata tudo e começa do zero. Não tem como, é impossível. Tá? Então, sim, eu acredito mais nesse. O processo de decolonialidade é esse processo de tomar consciência disso, flexibilizar e tentar enriquecer o que já existe. Tá? A gente não tem semelhança com o movimento antropofágico, que seja 100 anos depois disso, 100 anos depois da atitude. Sim, tem tudo a ver. Inclusive, uma das nossas propostas partiu do conceito de antropofagia, que é esse movimento mesmo, lá nos anos 20, de começar a colonizar o colonizador, né? Que era o que o Mário de Andrade falava. Só que, no Brasil, esse movimento, pelo menos nas artes, ele não foi muito adiante, né? Eu acho que ele teve seu ápice na Tropicália, né? Foi de fato um momento, acho que, mais antropofágico dos movimentos artísticos, dos momentos da arte brasileira. Mas depois meio que o modernismo venceu, vamos dizer assim, aquele modernismo puro, geométrico, né? Matemático, clássico, meio que venceu. Tanto que se você vai para o design, para a área do design, ainda é muito comum, né, quem já trabalhou com
com clientes, essas coisas, eu quero um site clean. O que é um site clean? É um site modernista, né? Geométrico, racional, clássico. Enquanto que a Tropicália, ela ficou naquele momento daquela efervescência política, do ativismo, do contra-movimento. Mas eu acho que sim, que é uma maneira interessante de resgatar, é uma ferramenta muito boa. Apesar de ter sido originalmente utilizada por pessoas, né, na sua maioria brancas, ricas e tal, que era aquela coisa do subalterno, né? Eram pessoas falando sobre o subalterno, mas o subalterno não falava sobre si, né? Mas que agora eu acho que depois da Tropicália, desse movimento, também dessa tomada de consciência, né, que eu falei para a Thaís, esse processo de antropofagia é uma ferramenta muito interessante para a gente deglutir, né, o que vem de fora, vamos dizer assim. Na verdade, tudo que é nosso, quase que vem de fora, tirando o que é nativo. E transformar em alguma outra coisa mais saborosa, vamos dizer assim. Respondi isso tudo? Bom dia a todas e todos. Professora, fala-se hoje em dia numa reconfiguração do mito do herói na cultura de entretenimento norte-americano. Porque o mito do herói é grego, né? Enfim, ele vem da literatura grega, veio sendo ressignificado ao longo dos anos. Mas depois do 11 de setembro de 2001, a indústria percebeu, quer dizer, que aqueles heróis da Marvel e da DC, né, por exemplo, Image, eles não conseguiram resolver aquele problema, né, que é um problema terreno, né, uma estrutura, um problema que foi causado por uma situação que era absolutamente compatível com tudo aquilo que eles enfrentavam nos quadrinhos, etc. E nesse momento, a Marvel e a DC promovem uma descentração, um deslocamento da ênfase, da perspectiva heróica dos super-heróis para os heróis reais, policiais, bombeiros, aquele pessoal que atua efetivamente no resgate e tal. E isso vem sendo feito, né? Então eu queria saber se de alguma forma isso impactou a sua visão, ou tem lugar na sua abordagem. Né? Tem, mas eu ainda acho que isso não está chegando ainda no game, no videogame, nos jogos, na maneira como você oferece mecânicas para a construção de personagens, entendeu? Quando você vai, por exemplo, se você for fazer um jogo de super-herói, você ainda oferece aquela visão de super para o jogador construir a personagem, entendeu? Meu ponto? Os arquétipos de personagens protagonistas ainda estão patinando nesse modelo, percebe? Eu acho que nesse ponto o cinema ele está mais na frente, ele está flexibilizando esses discursos de uma maneira mais contundente do que o jogo. Acho que o jogo ainda tem que acordar mais, sabe? A gente tem agora, ano que vem, o Cyberpunk 2077, que é uma tentativa dos criadores, exatamente tentar trazer esse elemento mais urbano, mais como conceito. Como é que você está vendo isso? Você está vendo o pessoal está conseguindo? Tenho acompanhado. Eu vou te falar uma coisa. Nos previews do jogo, eu não me sinto motivada a jogar por conta da protagonista que é oferecida, que não é nada inclusivo. Novamente, um homem branco, jovem. A proposta deles é que eles já souberam. Mas na hora de vender o jogo, então eu não sei como é que eles vão oferecer essa mecânica de construção de personagens, entendeu? A questão é essa, é a mecânica de construção. Uma coisa é você falar, né, que você pode fazer personagens diversos, assim, mas na hora de ligar o jogo, né, e ver quais são as possibilidades de construir, você tem sempre as mesmas opções. Percebe a minha questão? Soluções que respondem ao mercado majoritário do jogo é pouco. Eu vou vender. Essa é a ideia. Vender quanto eu vou ganhar dinheiro. Então, eu acho que no cinema existe um cinema
alternativo, independente, e tal, tem alguns, às vezes, na França, por exemplo, o verbo governamental, no Brasil, até 6 meses atrás, 10 meses atrás, de representar minorias que não vão trazer dinheiro no mercado. Tá? Não sei, seria alguma coisa que nós temos no independente. Talvez não tenha chegado na arte, pela favela brasileira, Será? Não tem representação dos criadores. Será que não chega porque as pessoas não se sentem representadas? Eu acho que é mais difícil fazer isso. Entendeu? Ah, sim, com certeza. É mais difícil. Mas, por exemplo, o exemplo que ele deu foram filmes de mainstream, não foram filmes indie, entendeu? Desse questionamento da construção da personagem. Tá? Certamente o jogo indie tem muito mais espaço para essas experimentações, mas eu sempre me pergunto, eu tive uma experiência durante meu mestrado, eu fiz estudos de representação de gênero, masculino e feminino em personagens de RPG. E eu tive a oportunidade de entrevistar uma das pessoas do staff, na época era o Peter Edson, tinha acabado de comprar o D&D, né, para relançar, quando ele lançou a 3ª edição. E eu tive a oportunidade de conversar com eles, e eu vi o livro antes de ser lançado no mercado, e ele me chamou a atenção por conta da representação de personagens femininas no livro. Eu achei, puxa, eu consigo me identificar com você, eu tenho vontade de comprar esse livro e de jogar esse jogo. Né? Aí eu entrevistei a moça na época e ela falou, olha, isso foi uma decisão de mercado mesmo. A gente fez uma pesquisa, fez um levantamento e viu que existia um público feminino de praticamente 50% de jogadores que muitas vezes deixavam de comprar o jogo por conta dessa representatividade. Aí o resto do grupo, né? Não, é perigoso, tal, a gente vai mudar uma representação que está dando certo, não sei o que. Vocês estão ignorando 50% do mercado. E de fato fez diferença. Eles aumentaram enormemente a participação de jogadoras no consumo de um jogo de mainstream. Né? Isso no conceito de lugar de fala. A questão da representação, principalmente em personagem que você vai jogar, é mais forte do que um personagem que você vai assistir. Quando você vai jogar, você tem que se identificar com a pessoa. A primeira coisa que você faz quando você vai montar um personagem, você vai escolher um jogo, assim, pô, eu gosto dessa personagem, eu me identifico com ela, eu tenho alguma simpatia por esse personagem. Eu tenho alunos que deixam de comprar jogos por isso. Eu deixo de comprar jogo. Eu não sei se eu vou comprar o Cyberpunk 77. Não sei. Eu quase não joguei o Witcher por conta do personagem. Então, quando você está nesse lugar de fala do não representado, do subalterno, isso é muito importante. E a parte das questões financeiras, né, vamos dizer assim, o Brasil é um mercado de consumo pequeno, porque o jogo é caro, né? Mais do que o jogo ser caro, o equipamento para jogar é caro. Né? Eu tenho vários alunos lá, eu não tenho um laboratório lá na universidade, tem pessoas que agora estão podendo jogar coisas que elas só jogavam na casa de amigos ou sempre quiseram jogar, estão podendo jogar por causa dos computadores que tem no laboratório, porque eles não têm condição de ter tem condição de ter o jogo, mas não tem condição de ter a máquina. E que agora estão passando a jogar, porque podem, né, usar a máquina no laboratório. E muitos têm essa noção, sim, não quero jogar esse jogo, porque não me sinto representado, não tem nada que me interessa. Entendeu? Explicitamente. Eu sinto isso, enquanto mulher negra. Eu fico esperando um jogo em que vai aparecer uma personagem que me representa. Pessoal, infelizmente vai ter que encerrar, porque tem mais uma questão aqui da Eu queria as polêmicas, Eu gostaria de saber, através da pesquisa
entendi sua pergunta. Vamos lá. Vocês fizeram a pesquisa. Isso. Estamos fazendo, está em Estão andamento. fazendo a pesquisa em vários países de acordo com os jogos. Aí eu gostaria de saber como a Brasil pode estar se destacando, algo que eles vêm, os outros países criadores de jogos, vêm fazendo de uma forma que eles ainda não perceberam que estão errando ou deixando de abordar algum tema. Tá, entendi. Esse processo, por exemplo, que o chefe citou, essa consciência, né, dessas estruturas, que é você ter noção dessas estruturas e tentar subvertê-las de alguma forma, procurar alternativas para elas. Porém, eu acho que um dos grandes problemas ainda é a entrada de pessoas com esse pensamento na produção, né? Existe já uma consciência entre os produtores de jogos, né, da questão da representatividade e tal. Porém, e que a gente vê até inclusive polêmicas, né, o game designer quer lançar um jogo que tenha mais representatividade, ou que tenha, por exemplo, uma representação feminina menos sexualizada, etc., e uma reação negativa por parte do grupo de jogadores, que na verdade é um grupo pequeno, né, que é o que a gente chama de jogador rei, né, que é o cara branco, hétero, tal, que tem dinheiro, que é quem consome, que faz muito barulho na internet, né. Agora, o mercado precisa ter mais, eu não estou dizendo que precisa abrir espaço não, porque a gente não tem que ficar parado esperando o colonizador abrir espaço para a gente não, a gente tem que ir lá e ocupar o espaço, né. Quando eu falo isso para os meus alunos, gente, a gente quer mais jogo com preto, então bora lá, bora fazer. Um aluno meu falou assim, você não acha que o George Martin, do Game of Thrones, deu uma entrevista dizendo que ele é um homem branco, hétero, não sei o que, ele não tem condição de falar sobre a situação, sei lá, de uma cultura africana. Ok. Aí ele falou, você acha que ele não está sendo isentão? Eu falei assim, olha só, eu não acho que ele tem obrigação nenhuma de falar daquilo que ele não entende, pelo contrário, vai falar daquilo que ele não entende, vai falar besteira, inclusive. O que a gente tem que fazer é empurrar ele para lá e ocupar aquele espaço. Então assim, olha, chega para lá, porque agora a gente vai ocupar esse espaço também. Entendeu? A gente precisa de mais mulheres, mais LGBT, mais negros, mais indígenas. Os indígenas, gente, tem povos nativos do Brasil que fazem seus próprios jogos. Tem sites, eu tenho links de sites de jogos digitais feitos por eles. E é isso que a gente precisa também, a gente precisa flexibilizar esse espaço da produção também. Porque essa questão do mercado, o mercado também vai se flexibilizar, ele vai se distribuir em nichos, entendeu? Vai acabar um momento, ou mudar ou acabar esse conceito do jogador rei que a gente tem que produzir para esse perfil de jogador. Porque esse é o que compra. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Agora, a gente precisa ocupar esses espaços. A gente também não tem que ficar cutucando lá, né, o branco europeu, né, para fazer um jogo sobre mim. Não é por aí, eu acho que. E eu acho que aí sim, o Brasil deveria, né, deve tomar consciência desses processos e ocupar esses espaços. Porque essa parte é que está difícil, né? Respondi?